Olá, seja bem-vindo! O tabagismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde a principal causa de morte evitável em todo o mundo. A Organização Mundial estima que 1/3 da população mundial adulta, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, dentre as quais 200 milhões de mulheres sejam fumantes. Pesquisas comprovam que aproximadamente 47% de toda a população masculina e 12% da população feminina no mundo fumam. Surge uma alternativa para ajudar o fumante a parar com o cigarro, a mindfulness. E é sobre este assunto que a gente vai conversar hoje. E vamos apresentar então quem está entre nós. Começando aqui o médico pneumologista Ramon Joaquim Alau, a psicóloga e pesquisadora Marília Souza, pesquisadora com especialização em abordagem multidisciplinar em dependência química pela FURG, doutoranda em saúde e comportamento pela Universidade Católica aqui de Pelotas, e o psiquiatra Alfredo Lulier, pesquisador, especialista em dependência química, coordenador do Instituto de Terapias Cognitivas e Comportamentais também aqui de Pelotas. Eu agradeço muito a presença de vocês nesse assunto que é muito importante. E eu gostaria da gente começar a falar um pouquinho sobre esses dados, antes da gente entrar na alternativa, nessa terapia que vem sendo, nessa meditação que as pessoas estão muito curiosas, né, em saber sobre o que é. Nesses dados, impressiona ainda, pelo menos quando eu estava pesquisando, que já tem leis no Brasil bem reforçadas, proibindo o fumo em lugar público, vários estabelecimentos proibindo fumar em lugares fechados. E ainda a gente tem esse número tão grande. Por que disso? Está aberto. Bom, se agora, nos últimos 20 anos, mais ou menos, existe uma pressão forte dos organismos internacionais, né, de que os países adotem essas medidas anti-tabaco, né, não só na questão de consumo do tabaco, mas também no plantio do tabaco, reduzindo as áreas, aumentando impostos, etc. Por outro lado, durante o restante do tempo, e há várias décadas, houve uma pressão grande da indústria para que as pessoas fumassem mais, né? Que não acabou, continua de uma certa maneira. Variou um pouco a maneira como é feita, porque as leis restringiram muito. Hoje em dia, por exemplo, é proibida a propaganda de cigarro na TV, né? Mas onde é possível, é só entrar num posto, a gente vê que o lugar mais bonito e mais disposição, assim, maior disposição da parte ali das conveniências é ocupado por cigarro. Então existe, e aquilo ali é pago pela indústria do cigarro, né? Então existe sempre uma força muito grande em patrocínios, etc., da indústria ainda tentando sobreviver, né? Porque vai tomar um cafezinho no aquário, tá? Cheio de cigarro lá, qualquer um pode entrar e comprar. Supermercados também, né? Supermercados. A propaganda. Todos os lugares é facilitada. Supermercado no caixa, né? No caixa. Quer dizer, a venda é facílima. Tem muito mais restrição hoje. Existe um movimento muito bem forte, né? Existe. Mas até em relação à plantação, vou aproveitar já para esse início, assim. Há 3 dias atrás, o Brasil conquistou o primeiro país do mundo habilitado a certificar tabaco. Até uma coisa... conquista. E aí, diz que na safra... Na safra 2015-2016, 158 produtores espalhados pelos 3 estados, né, do Sul aqui, fizeram uma adesão voluntária ao programa piloto Produção Integrada do Tabaco, que é o PI Tabaco, e atenderam às normas técnicas específicas para a produção sustentável.
Como resultado, a auditoria externa credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, né, o Inmetro, muito falado, ratificou a conformidade com os requisitos estabelecidos para o processo de certificação da produção integrada agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, aí o Brasil passa a ser o primeiro país habilitado com essa certificação. E antes de começar o programa, conversava ali com a Marília, perguntando até assim, o tabaco, ele só serve para o cigarro, para a fabricação do cigarro? Ele não tem outra utilidade? Atualmente eu acho que não. Acho que não também. No momento eu acho que já teve. Sim. Mas atualmente eu não conheço nenhuma. A nicotina não é uma... Ela só é usada como droga para tratar tabagismo. Né? Sim. A nicotina. Até não, você até na plantação também, né? A folha, porque muitas vezes é usado para outras coisas, mas não é, né? Não serve. Por exemplo, isso. Não serve porque ela contém substâncias tóxicas, né? Então não poderia alimentar os animais. Sim, só as larvas, as lagartas. Pois é. Não, até questionei isso, porque de repente, porque existem pessoas que vivem da plantação do tabaco. Sim. Isso é uma profissão. Milhares de trabalhadores. É uma profissão. E também daí, de repente, a dificuldade de terminar, até para eles, incentivo de outras produções, também de repente. É que historicamente, né, quando o tabaco foi trazido para... Ele é originário, se não me engano, da América do Norte, foi trazido, foi levado para a Europa. E aí depois trazido para a América do Sul, etc. Mas historicamente, o tabaco só se tornou um problema grave. Ele antes era usado como rapé, né, aqueles filmes que cheira e espirra. E também como um chá, né, como charuto, para mascar também. Mas ele só se tornou um problema realmente grave de saúde pública quando ele foi oferecido largamente. Assim. Então, era muito bem mais difícil conseguir tabaco, né, do que é atualmente quando a indústria começou a produzir cigarro. Né? Então, a produção do cigarro em si foi que determinou o problema grave de saúde pública. Claro que para quem usa sempre foi um problema. Né? Sim. Mas muito menos pessoas tinham acesso. Hoje em dia qualquer um. Qualquer um. Não, e até em relação assim, aí aumenta também o valor, o preço da carteira de cigarro, e aí passa-se a ter o cigarro pirata, que tem tudo que se pode imaginar. Aliás, a pessoa que fuma nem imagina que tem, diz que tem veneno de rato, diz que tem várias coisas que não seria nem a própria nicotina. Então também ainda vem uma coisa paralela junta para prejudicar a saúde. Como é que o senhor vê isso, já que é bem a sua área de pneumo? Nós não temos conhecimento, naqueles fumantes que atendemos, de quem é que está fazendo uso de um cigarro pirata ou não pirata. É difícil para nós descobrir qual é o cigarro que ele está fumando. O que é comum para nós é a pessoa relatar que fuma cigarrinho de palha e o cigarro original. Então... E tem um perfil da pessoa que chega no seu consultório? Ele chega para tentar parar de fumar? Ele chega porque descobriu uma doença? Como é que é assim? Existem pessoas que vão ao consultório querendo parar de fumar, buscando ajuda para isso. Isso é um grupo de pessoas. Existe esse grupo. E existem pessoas que não querem parar de fumar. Que não querem. Precisa. E tem doenças. Que tem. Muitas dessas pessoas que não querem têm problemas graves causados pelo cigarro. Então nós temos toda uma série de pessoas diferentes, pessoas que vão lá que não têm muito problema ainda e que querem ajuda para deixar de fumar. Esses vão deixar. Mais cedo ou mais tarde vão deixar de fumar. Tem outros que vão por sintomas, estão sentindo coisas, fumam, mas o objetivo deles não foi ir lá consultar para deixar de fumar. Aí entra a nossa intervenção. E tem aqueles que vão sentindo coisas, que fumam e que não demonstram muita vontade de deixar de fumar. Nem perguntam o que se pode fazer, o que se pode tomar. Aí é uma ação nossa. O médico, o pneumologista, vai entrar nessa área, vai dizer, olha, tem isso aqui, vamos ver o que a gente vai fazer. E como é que começa
esse hábito? Hábito ou vício? Como é que ele vem para a pessoa? Por que umas fumam? Por que outras não fumam? Por que uma fuma uma vez para ver como é que é? E não só por curiosidade, deixa de lado? Não é um hábito porque ele é compulsivo. Tá? Ou seja, um hábito tu abandona se tu quiser. O cigarro é muito difícil de abandonar uma vez que tu desenvolva uma dependência que é uma doença do cérebro, né? Que atinge, no caso do cigarro, dependendo das substâncias, umas mais, outras menos, mas atinge também uma série de outros sistemas, né, do corpo inteiro. Né? Me perguntasse como é que começa. Né? Em geral, começa uma dependência de qualquer substância, inclusive do cigarro, começa por fatores sociais, né? Psicossociais, que seriam o envolvimento de questões da família, por exemplo, às vezes de pessoas da família que usam, né? E lá na adolescência, normalmente isso começa por volta entre 13, 14, 15 anos que a pessoa ingressa no vício. Também um outro elemento importante é vamos dizer assim, a atitude que os pais têm em relação a isso, que a família toma em relação a isso, mas também o valor da propaganda. Né? Hoje em dia a gente sabe que a propaganda está toda voltada para os adolescentes, né? Onde ela ainda é permitida. E por quê? Porque a gente tem... porque se um indivíduo inicia a fumar na adolescência, ele tem um período muito maior de dependência do que se ele inicia mais tardiamente. Então, sabendo disso, os produtores, os fabricantes enfocam mais a adolescência. A mesma coisa a bebida. A bebida hoje é toda voltada, a propaganda, a maior parte é voltada para a adolescência. Sabe, se começar a beber na adolescência, vai beber muito mais tempo durante a vida. Então, vamos dizer assim, também eu acho que é um dos fatores psicossociais que induzem a pessoa a começar a usar a substância. Né? À medida que progride esse uso, os fatores biológicos começam a pesar mais, que aí é a relação com a própria substância. Né? No caso a nicotina, que é a substância que causa dependência no cigarro. Embora tenham no cigarro detectados assim, mais de 5.000 substâncias que são nocivas, né? Mas a que causa dependência é a nicotina. E aí a gente conversava também antes de começar, tem pessoas que têm tendência maior a se viciar? Tem, claro. Ou, não sei se é genética, né? Que se experimentar uma vez, por curiosidade, vai continuar, outro que experimentou não vai. Sim, certamente. Isso é particular, né, de cada pessoa, né? Não tem como determinar se tu vai utilizar um cigarro e vai já de fato desenvolver, né, uma dependência. São vários os fatores. Tem fatores genéticos importantes, né, que influem tanto nas características psicológicas da pessoa. Por exemplo, para o uso de substância, uma característica que é herdada no temperamento, que é a impulsividade, atua desfavoravelmente. Então, quanto mais impulsivo o indivíduo é, mais chance ele tem de provar algo que depois ele vai se arrepender. Né? E outra característica, uma característica que é considerada positiva, né, e incluída, por exemplo, na questão de criatividade, é o interesse pelo novo. Né? Mas interesse pelo novo é uma característica interessante, se torna mais criativo, claro. Né? Só que também leva no seu bojo o risco dele experimentar coisas, né, ou buscar coisas que não lhe são favoráveis e ter a experiência com substâncias. Né? E há outras características que são biológicas, que dependem da rapidez com que o indivíduo, durante o uso, vai desenvolver a dependência àquela substância. E isso também é herdado. Uma outra que tu citasse agora é a sensibilidade do sujeito aos efeitos da substância. Então, por exemplo, uma pessoa que não tolera fumar muito porque se sente mal, etc., vai ter muito menos chance de desenvolver uma dependência mais severa do que uma pessoa que fuma e fumar o que fumar se sente super melhor, se sente bem. Né? A mesma coisa com o álcool. Sim. Né? Quanto mais bêbado, quanto mais rapidamente a pessoa fica, vamos usar esse termo, não é técnico, mas... Não, mas é o que se fala, normal. Não, verdadeiro. É o bêbado. Quanto mais rápido fica bêbado, sim, menos ele vai conseguir beber. Né? Isso é protetor do ponto de vista da... Interessante. Então, a gente inverte a lógica. Inverte, não, eu sou forte para bebida. Eu digo, não, cara, tu é fraco para bebida, sim, na verdade. Sim. Tu tem mais chance de fazer uma dependência. Por isso que os homens têm 3 vezes mais
dependência ao álcool do que a mulher, desenvolve mais rápido. Pois é, e em relação ao cigarro, essa loucura desenfreada das mulheres começarem a fumar, eu já ouvi dizer que se deve a... Vamos ter aquela igualdade social, estamos buscando igualdade, né, entre sexos. Vocês acreditam nisso, que seria uma maneira de tentar se igualar? Na minha época, já não tenho mais 25 anos, na minha época era muito difícil ver uma menina de 16, 17 anos fumando na rua, né? Hoje em dia, não tem o menor problema de fumar na rua e ninguém vai achar isso feio, horroroso, Então, esse é um fator, né? É comum, sim. É comum tu ver bastante. E é um fator de aparente liberdade, mas na realidade é uma exposição, né? E que aumenta, quer dizer, o risco da mulher também contrair dependência no cigarro, fumar. E aí, tens uma pesquisa terminada sobre dependência física e psicológica para fumantes com HIV. Como falavas que vocês terminaram agora no finalzinho do ano passado. Como é que foi? Da onde que surgiu essa ideia? Como é que essa pesquisa foi feita? Essa pesquisa ela foi bem abrangente, assim, então viu vários fatores, né? Não só o tabagismo, que foi a minha parte da pesquisa, mas viu realmente quais os aspectos, né, que acabam influenciando quando se tem esse diagnóstico, né, de HIV e AIDS. O meu interesse justamente pelo tabagismo é já por ter, né, uma especialização, então me favoreceu mais, é um tema que eu sempre gostei e tive a oportunidade de estar utilizando então essa variável, né, tá vendo o tabagismo nessa população. E surgiu o interesse porque essa subpopulação, né, do HIV e AIDS é uma que tem maior número de prevalência, né, de tabagismo, que é de 44 a 88% são tabagistas. Não aqui, não com os dados daqui, né, mas dados geral. Então, o tabagismo ele acaba sendo um fator que influencia na não adesão ao tratamento. Então, por isso que veio, né, a ideia de trabalhar com o tabagismo nessa pesquisa. E a pesquisa foi desenvolvida todo no ano de 2015 e acabou agora, né, em dezembro de 2015. Tá recentezinho. Tá recente, ainda estamos trabalhando... Tá quentinho. Quentinho. Estamos trabalhando com vários dados já, né, para poder então fazer uma publicação. Mas assim, o que assim, o tabagismo é? Tu conseguisse já algumas verdades, já tirar algumas conclusões? Está muito associado a, né, como já se esperava, realmente a fatores ali de depressão. Né? Então, nessa subpopulação, né, HIV, a prevalência foi de 27%, então foi altíssimo. Né? Então, é muito importante que se tenha também intervenções nessa subpopulação, porque já tem um diagnóstico já com várias complicações, né? E ainda tem mais um que é o tabagismo, né? Que se pode entrar com medidas, né, interventivas. E a média de idade foi de 43 anos, mais ou menos, assim, desses tabagistas, né? Então, e mais homens, que se confirma. Confirma a literatura, mais homens. Né? Então, elas são dados alarmantes. Né? Tem que ter muito cuidado, né? E políticas, né, públicas, de saúde pública, né, para ter intervenções. Então, embora a gente veja na literatura, né, que no Brasil teve uma redução nos últimos 25 anos, né, da taxa de tabagismo, ainda é preocupante. Então, cada vez mais necessário entrar com medidas, né, interventivas, né, estudar para poder entender o que de fato tu pode fazer para essa população. Né? E juntamente, paralelamente, né, com esse projeto, então, com essa pesquisa, ainda está em desenvolvimento a validação de um questionário para que possa, né, para o Brasil, para a realidade do Brasil, para ver exatamente quais são as consequências, as expectativas que esse tabagista tem em relação a fumar. Né, e é um instrumento rapidíssimo, 21 itens, e justamente pode ajudar, né, na porta de entrada, num ambulatório, né, numa UBS, pode estar ajudando a verificar ali o que tu pode fazer para aquele paciente, a forma de ajudar, né, uma maneira de fazer algum tipo de intervenção.
E até porque esses entrevistados, eles fazem parte do sistema. Sim. São conhecidos e, por ser conhecidos, facilita bastante entrar com uma política pública, já que já são tratados para a AIDS. Isso. Né? Já estão ali. E na população, exatamente, mais específica, né? A partir do momento que você tem um tipo de instrumento, já tem um canal de entrada. Claro, já estão ali, estão fazendo, exatamente. Né, um tratamento, é muito mais fácil, digamos, de poder fazer começar a intervenção, né? Ter esse público ali contigo. Porque eles já estão ali, né? Eles já têm cara, já são conhecidos. O local, né? Tem essa proximidade que é necessário também ter, né? Com os profissionais que trabalham ali. Que ajuda muito, né? Porque às vezes de fato tu não quer parar, né? Mas uma conversa, né? Mostrando os problemas, mostrando, né? Um profissional que tu já conhece, né? Que tu tem vínculo, ajuda. Já tem uma confiança, né? Sim. Que é bem importante. E é necessário. Né? Vamos para o intervalinho. Aí a gente vai querer saber, o pessoal, quais são os malefícios do cigarro. Mesmo as pessoas sabendo, rapidinho para a gente poder passar aí para essa nova terapia. Mas assim, quem fuma, o que ocasiona, né, essa ingestão de nicotina? E aí o Dr. Ramon vai falar com a gente. Vai lá, toma uma aguinha, que está muito quente, e volta em seguidinha para a gente continuar conversando sobre o tabagismo, sobre uma nova alternativa e uma terapia, que é uma meditação e que a gente vai começar a conversar agora no segundo bloco. Combina com café, com chocolate, com frutas. Combina com muita coisa gostosa. Leite Dambi Consulate, a combinação perfeita de sabor e qualidade. Dambi Consulate, combina com você, com a sua saúde e com a sua vida. Chornac Moda Dia e Noite, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 7h30 da noite. Sábado, 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Informações pelo site www.chornac.com.br. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Esse brasileiro vai ver o seu inglês brotar. Quando esse casal perguntar. Excuse me. Hi. Where's the nearest subway station? Oh, the subway station. I'm going that way. Vai ficar surpreso ao conseguir. It's just a bug. Não tem magia, tem CCAA. Você aprende inglês como aprendeu português. Quando você vê, you're speaking. Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Voltamos hoje, quinta-feira, ao vivo pela TV Cidade. Quem é assinante da Blue está nos assistindo, e quem não é e nem está em Pelotas também nos assiste pelo site www.tvcidadepelotas.com.br, e a gente agradece imensamente essa audiência que a gente vem recebendo, muitos e-mails, muitas mensagens, e a gente espera cada vez poder oferecer uma programação melhor para vocês. Estamos discutindo, né, sobre o tabagismo, sobre terapias, psiquiatra Alfredo Lulier, psicóloga Marília Souza e o pneumologista Ramon Alau. A gente saiu do primeiro bloco já dizendo dos perigos, do que causa para a saúde, o fumo,
Mas no intervalo a gente conversava que tens alguns dados sobre os fumantes em Pelotas, já para dar um gancho para depois o Ramon já poder contar para a gente, né, exemplificar. Uma pesquisa também, né, que foi desenvolvida na Universidade Católica, né, no ambulatório ali da universidade mesmo, e era justamente para entender, né, os aspectos de saúde desses pacientes que estavam procurando, né, da população que estava procurando o ambulatório, né, de extensão e pesquisa em saúde mental. Então, o que se tem é justamente a prevalência de 27%, aí se confirmando, né, mais uma vez o quanto é grande. Né, e a preocupação também. Quando no Brasil vocês falavam que tem cerca de 15%. Nossa. 15%. E na população, né, quase geral, o dobro, é Pelotas. 21%, então. Quase o dobro. Ramon, fumante. Fumante. O que acontece com o organismo dele? O pulmão humano normal tem mecanismos de defesa contra as coisas que entram ou que tentariam entrar lá dentro. Porque o pulmão trabalha 24 horas por dia, aspira 24 horas por dia o que tiver na volta dele. Então é assim, a maioria dos problemas respiratórios são causados pela quebra das defesas daquilo que nos protege. E o cigarro é a melhor coisa para tirar as defesas que o pulmão tem. Por quê? Porque a fumaça do cigarro faz com que as estruturas que nós temos dentro dos brônquios, estruturas que possuem movimentos harmônicos para expulsar micróbios, partículas, essas estruturas, nas pessoas que não fumam, funcionam para botar para fora se entrar alguma coisa lá dentro. Porque antes de chegar lá no pulmão, tem um mecanismo das vias aéreas superiores que procura evitar que essas partículas nocivas cheguem lá. Mas às vezes elas chegam, porque a continuidade do pulmão continuidade funcional é muito grande, é muito intensa, são 24 horas por dia. Bom, então o cigarro começa a fazer a paralisia da movimentação dos cílios, que são pequenininhos, cabelinhos, vamos dizer assim, que vão expulsando as partículas para fora. Então a pessoa que fuma com o correr do tempo, ela não bota mais para fora as secreções. As secreções, as partículas e o que entrar lá dentro vai ficando. Micróbios vão se alojando, o corpo tenta reagir com mecanismos inflamatórios que a longo prazo causam lesões, mudam a estrutura de brônquios, que são aqueles caninhos que levam o ar até o final, que são os alvéolos, de onde o oxigênio vai para o sangue. Então é assim, o cigarro causa lesões que vão permitir mais infecções, mais dificuldades para expirar e para inspirar, porque as vias aéreas vão sofrendo processos inflamatórios crônicos, vão mudando a sua forma, e o ar, em vez de entrar e sair normal, ele já não entra e sai normal, já entra e sai com dificuldade. E isso é medido em exames simples. Então é assim, claro que além dessas alterações que eu estou comentando, iniciais, que se refere mais à doença de obstrução, doença que vai gerar falta de ar, doença que vai facilitar a infecção, em algumas pessoas vão haver a formação de doenças malignas. Câncer e por aí afora. Isso no pulmão, porque a lesão do cigarro não é só pulmonar. Pois é, a gente quando fala, não, a gente fala pensa, muito em pulmão, né? Mas os malefícios do cigarro são imensos nas vias cardiocirculatórias. E na garganta também, né? Todo. Câncer de garganta. Câncer de garganta, lesões nos vasos sanguíneos, nas artérias coronárias, que vai acarretar o quê? Infartos, angina. Nos vasos sanguíneos, pessoas que sofrem amputações porque os vasos ficaram doentes, pessoas que têm problemas em circulação cerebral. A gente fala muito, claro, na minha área eu falo muito em pneumologia, mas os malefícios,
quando eu atendo um paciente doente da parte pulmonar, ele também tem problemas cardiológicos e vai ter que tratar. Então, ele vai ali especificamente, aí o senhor encaminha para exatamente, ele certamente vai ter que ter uma avaliação da parte cardiocirculatória. E uma coisa interessante que eu, muitos anos, trabalhei com tuberculose. Eu trabalhei na tuberculose. Hoje se sabe que o cigarro comprovadamente facilita pessoas a terem tuberculose. Já há trabalhos assim indiscutíveis. E outra coisa, nas pessoas que tiveram tuberculose, que se trataram e que se curaram, o cigarro facilita a reativação da doença. Então, por aí a gente vê o tamanho do estrago que o cigarro acaba fazendo. As pessoas, eu acho que nós falamos isso aqui um pouquinho, as pessoas reagem diferente a essas agressões. Pessoas que não fumam tanto podem ter problemas graves, problemas que fumam muito, aparentemente... Pode ser que não tenha nada. Poderão não ter enfisema, mas terão outros problemas. Então, e o fumante passivo? O fumante passivo também sofre. Falei com o Alfredo há pouco, existem pessoas que desenvolvem falta de ar, cansaço, que a gente manda fazer espirometria e eles têm doença obstrutiva e a única explicação que se vê é o fumante passivo. Ele teve que conviver numa casa onde os pais fumam. Os pais, a mulher, o marido, né? Mulher, filho. O marido. Então... E a gente até comentava também no intervalo que antigamente, não sei se agora, mas eu via muito, até em filmes, novelas, as pessoas fumando na própria cama, conversando sim. e fumando na cama, que é um lugar ali no quarto da gente que, né? Sim. Que seria um lugar totalmente inadequado. Sim. Hábitos, não sei. O que tem de bom hoje, nós falávamos, e o teu programa é a prova disso, é que hoje existe um interesse muito grande em ajudar a população. Interesse, esclarecendo. Cada médico, mesmo não pneumologista, certamente vai tentar ajudar o seu paciente. Vai tentar. E existem medicamentos, existem técnicas novas. Pois é. Então... Aí a gente vai abrir para esta novidade, né? Que é o Mindfulness. O que vem a ser essa terapia que começou em 79, é isso? Nos Estados Unidos, na década de 70, né? O John Kabat-Zinn levou para os Estados Unidos. O que vem a ser? Porque até eu botei, surge um método desenvolvido na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. O médico John Kabat-Zinn. O que vem a ser? Até hoje ele continua firme. Firme e forte. O Mindfulness, né? É uma técnica de meditação, que é a adaptação de algumas técnicas que tem a ver com a tradição budista, né, do Tibete principalmente, né, e que foi trazida para o meio acadêmico e pesquisada como um recurso de terapia ou de prevenção de doenças. Kabat-Zinn criou um formato de terapia, vamos dizer assim, um programa, né, em que eram de 8 semanas, que serviu como um modelo para as técnicas atuais de terapias com mindfulness. Basicamente a maioria tem essa duração de 8 semanas. E essa técnica de meditação, a gente fala meditação, parece assim que a pessoa esvazie sua mente. Não, nada disso. É ao contrário. O mindfulness é uma técnica, a tradução do mindfulness é consciência plena, ou atenção plena. Então, se eu fosse traduzir em termos psicológicos, por exemplo, o mindfulness é uma técnica, é um treinamento cognitivo da atenção, né? Porque a gente trata de justamente enfocar melhor e ampliar o nosso foco de atenção no mundo real, né? Ao invés de se aleiar do mundo real. Porque a gente fala, fazer meditação, vou ficar meio fora da tirar tudo da ar, cabeça. etc. Não, ao contrário. A técnica do mindfulness visa ampliar a tua capacidade de prestar atenção nas coisas. É uma técnica por isso o nome, né? Atenção plena. Né? E ela, pelo que eu li, assim, ela é usada em vários setores da área da saúde. Exato, né? Ela, nos Estados Unidos e na Europa, existe um boom assim, da técnica, né?
que na realidade ela pode ser uma técnica em si, um programa da gente aprender a meditar, aprender a técnica e utilizar essa técnica consigo mesmo, né, em si, ou o que aconteceu nos últimos anos e que impulsionou essa divulgação foi que ela se associou a técnicas de terapia cognitivo-comportamental e foram criadas terapias. A terapia cognitivo-comportamental é uma terapia psicológica, né, que é aplicada em vários transtornos psicológicos e também em condições clínicas, por exemplo, dor crônica. Né. Ai, tem gente que tem isso, deve ser... Ou uma condição que é entre psicológica e clínica, que é a dependência de substâncias. Né? E uma das técnicas mais eficazes para a dependência de substâncias, inclusive, foi que, no caso do tabagismo, o INCA desenvolveu uma forma de abordagem que utiliza muito dessas técnicas, é a terapia cognitivo-comportamental, uma terapia chamada prevenção de recaída, que foi criada por um Alan Marlett, que é um norte-americano também, e ele criou essa técnica e ela se difundiu pelo mundo e é hoje em dia, seja, vamos dizer assim, integralmente, seja em parte, utilizada no mundo inteiro com bons resultados para a dependência química. Tá, e aqui em Pelotas vocês já têm isso no instituto ali já? A técnica de prevenção de recaída, ela é utilizada, vamos dizer, é uma forma de terapia que as pessoas que se especializam, por exemplo, em dependência química têm que aprender para utilizar, né? Tá. Existem outras técnicas, mas essa é uma delas e é uma das mais difundidas. Essa técnica, o próprio Marlett, em conjunto com outros pesquisadores lá da Universidade de Washington, ele acrescentou o recurso da meditação mindfulness, né, que é justamente, passa por esse treinamento de atenção e ajuda muito em situações da prevenção de recaída, que é controle de fissura, né, reconhecimento e manejo de situações de risco e num elemento fundamental do tratamento da dependência química, que é a mudança de estilo de vida. Então, à medida que o sujeito começa a meditar com essa técnica, se abre para ele uma possibilidade maior dele realizar e conseguir realizar as mudanças de estilo de vida que são necessárias para ele parar de usar essa substância. Então, vou te dar um exemplo do tabagismo. Eu pedi um exemplo. Todo fumante ou ex-fumante como eu, por exemplo. Tu é um ex-fumante? Sou. Eu fumei 10 anos, parei há décadas, né? E todo fumante ou ex-fumante sabe que a gente tem momentos em que o cigarro é especialmente, entre aspas, né, delicioso. Por exemplo, depois de um cafezinho, né, ou então depois da refeição, etc. Então, essas situações são momentos aí que a gente chama de situações de risco, por exemplo, né? Ou então, numa festa, se o sujeito está meio deslocado, né, ele costuma, puxa um cigarro e já se sente mais acompanhado daquele seu amigo sempre, né, o cigarrinho. Né, o reconhecimento, né, de situações que levam ao gatilho, né? Exato, que disparam, né, a sensação de necessidade de fumar um cigarro. Então, nessa técnica, além dessas características que já haviam na prevenção de recaída, foi acrescido o mindfulness porque ele potencializa esses recursos terapêuticos, né? E aí se chamou, em inglês, MBRP, a sigla é Mindfulness Based Relapse Prevention, né? A tradução seria prevenção de recaída baseada em mindfulness, né? Que é essa terapia nova para a dependência química, que está sendo foi trazida para o Brasil pelo grupo da Unifesp, que tem a doutora Ana Noto, que é, vamos dizer assim, que dirige, já existe um órgão específico da Unifesp ligado à psicobiologia lá, que trata de desenvolver e de proporcionar os cursos de formação que eu fiz na Unifesp, né? Com a doutora Sarah Bowen, que é uma das criadoras do método. E já existe assim uma incidência, não conclusão porque iniciou agora, mas de coisas favoráveis, de resultados? Existe, vamos dizer assim, o mindfulness em si, então, não sei se ficou claro, ele pode ser utilizado em diversas situações, por exemplo, para estresse, ou a ansiedade, para depressão, para a dor. Alcoolismo?
o alcoolismo, no caso, dependência de substâncias. Por exemplo, ficaria fora de alcoolismo, dependência de acho que substâncias, tem tabagismo, várias né? outras possibilidades. E também na dependência de substâncias, como alcoolismo, tabagismo, a dependência de cocaína, etc. Mas ele tem que ser usado com medicação ou ele só se basta? depende da pessoa, daí tem que ser a avaliação que é feita. A maioria das pessoas necessita, que tem uma dependência de substância, isso aí não tem a ver com uma pesquisa da área do mindfulness, tem a ver com a pesquisa do NIDA americano, National Institute on Drug Abuse, que é um órgão de pesquisa em dependência química mais forte do mundo inteiro. Quer dizer, eles têm umas características assim que eles divulgam de terapias que são, ou abordagens que são eficazes para a dependência química. E a psicofarmacoterapia é uma delas que está incluída. Né? Então, tratar com medicamentos, mesmo que a pessoa não tenha uma outra doença psiquiátrica associada, por exemplo, depressão, que no caso vocês acharam uma ligação, uma associação entre o maior índice de tabagismo e depressão, mesmo que não tenha, às vezes precisa usar alguma medicação. Para o tabagismo especificamente, existem diretrizes da Associação Brasileira de Pneumologia que aconselha o uso de algumas medicações. Né? E no caso, depois a gente vai para o intervalo, mas assim, no caso, a premissa de que eu quero parar é a primeira? Vou deixar para o outro bloco. Pode ser. A gente vai para o intervalo e voltamos já com o último bloco, gente. Infelizmente. Vai lá, volta rapidinho que a gente está te esperando. Verão chegando e a temperatura cada vez mais elevada pede roupas leves e coloridas como vestidos, blusas, bermudas, camisetas, camisa polo e social de mangas curtas e regatas, jeans de marcas famosas como a Pierre Cardin, confecção social em tamanho grande e extra grande e, é claro, peças lindas para curtir uma praia ou piscina. Isso mesmo, a Casa Blumenau tem produtos variados e de qualidade que você nem imagina e os preços são imbatíveis. Referência na comercialização de tapetes para qualquer ambiente, sala de estar, quartos, entrada de residências, conjunto para banheiros, trilhos, além de roupas de cama das melhores marcas e confeccionadas com diferentes materiais. A Casa Blumenau também se destaca em Pelotas e na região pelos tecidos, para todos os gostos e com lindas estampas. Na Casa Blumenau você encontra qualidade, bons preços e atendimento personalizado. Aberta de segunda a sexta-feira, das 15 para as 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 15 para as 7 da noite. No sábado, das 9 da manhã à 1 da tarde. Mas atenção, nos 2 primeiros sábados de cada mês, você tem mais tempo para escolher as mercadorias. É que o horário se estende das 2 às 6 da tarde. A Casa Blumenau em Pelotas fica na Rua General Osório, 701, esquina 7 de setembro. Em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Borne, 539. Esse brasileiro vai ver o seu inglês brotar. Quando esse casal perguntar: Excuse me. Where's the nearest subway station? Oh, the subway station. I'm going that way. Vai ficar surpreso ao conseguir. It's just a bug. Não tem magia, tem CCAA. Você aprende inglês como aprendeu português. Quando você vê, you're speaking. Matricule-se já no CCAA de Pelotas.
Voltamos com o último bloco do programa Entre Nós e eu deixei uma pergunta no ar do segundo para esse bloco. A pessoa que é fumante ou qualquer dependência, ela tem que querer parar de fumar? Evidente que tem, né? Tem que querer, né? Só que esse querer vamos dizer assim, ele é manejável. Né? Então a gente tem, por exemplo, no nosso programa de abordagem, inclusive com a terapia com Mindfulness, a gente, antes do paciente ingressar nessa terapia, que são 8 sessões de grupo de 1h30, né? E são 8 semanais. Tá. Semanais. Uma por semana. Mas o sujeito, vamos dizer assim, ele, durante a sessão ele aprende uma série de coisas que ele vai fazer durante a semana. Então ele não é só aquele momento ali, aquele momento é quase, um momento... Transmissão de conhecimento. Ensinamentos para ele. Técnicas, preencher, por exemplo, um monitoramento diário da fissura, etc. São situações diárias, né, que vai fazendo. Situação diária, quer dizer, o sujeito tem a sessão, mas ele trabalha durante toda a semana. Então, antes disso, a gente tem uma entrevista que é motivacional, ou seja, que é justamente para lidar com essa motivação. Eu vou te dar um exemplo meu. Tá. Melhor do que qualquer outro. O que me fez parar de fumar? Eu tinha 27 anos, agora tenho 60. O que me fez parar de fumar? Nascimento do meu primeiro filho. Eu pensei, eu não vou expor o meu filho a isso. Esse foi a minha motivação. Então, quando a gente trabalha, e serviu, tanto é que eu consegui parar fazem 34 anos que eu não fumo. Então, vamos dizer assim, essa motivação, a gente tem que pescar no paciente. Estou dando dica no ar aí. A gente tem que pescar no paciente o que realmente vai fazer. O cara não tem filho, está aí uma ideia, Alfredo. E nisso aí ajudá-lo a abrir os olhos, ver por que aquilo é uma vantagem para ele, não uma desvantagem e uma perda. Ver a vantagem. Então a gente ajuda o paciente a costurar, né, entre perdas e ganhos, né, e fazer um balanço. Que no caso de uma droga como cigarro sempre vai pender, na maioria das vezes pelo menos, acho que dificilmente vai pender para o lado do uso, né? Geralmente pende para o lado do não uso. Né? Então isso anima muito, isso dá muita força para a pessoa usar essa força contra vamos dizer assim, os sintomas da dependência, né? E da abstinência também, né? Pois essas duas coisas. Né? Pois é, aí essas 8 semanas, né, eles vão ficar recebendo essas... O ideal, existe essa primeira uma avaliação primeiro, que também envolve uma avaliação clínica, depois uma entrevista motivacional para aquele que ainda não parou, né? Mas para quem já parou, a gente trabalha com prevenção de recaída baseada em Mindfulness. Ele vai desenvolver um programa em que o objetivo é que ele se prepare bastante para não recair. Né? Porque a recaída, no caso do tabaco, muito frequente. Né? É frequente. Muito frequente. Parece que a maioria consegue entre 3 e 10 recaídas para conseguir parar, realmente. Né? Então a gente busca fomentar muito essa capacidade do sujeito. Tem para abstinência também, Alfredo? Para os sintomas de abstinência, aí entra muito a questão da medicação. Que aí precisa. Tá? Claro. Embora a gente tenha também como lidar com os sintomas de abstinência, a medicação é fundamental porque ela vai ajudar o paciente, às vezes um dependente severo, né, a enfrentar, por exemplo, aquela irritabilidade, né, vamos dizer, a própria fissura, né, o sujeito quando para de fumar também, como a nicotina vamos dizer assim, ela melhora cognitivamente o sujeito, logo que ele para, enquanto ele está se readaptando à ausência da nicotina, ele tem alguma alteração cognitiva de atenção, etc., mas que é largamente compensada com os ganhos que ele tem em termos de se sentir melhor, etc. E aquela, não sei se se é um mito, se é verdade, do que no momento que tu para de fumar, tu passa a engordar. Isso aí existe. Não sei se é verdade. É verdade. É verdade. Existe. Muita gente, a maioria ganha peso. É compensação? Normalmente, mesmo que o sujeito não aumente a sua ingestão de comida, existe um ganho de peso. Mas esse ganho de peso, é bom que se diga isso, porque senão você diz, vou parar de fumar que eu vou engordar. Não, ele é controlável, né?
na maioria das vezes sem nenhuma medicação, né? O sujeito se cuidando, por exemplo, porque às vezes usa bala, etc. Pois é, seria para compensar essa... Compensar, parar de cigarro, come bala que não... Mas, sem contar que tem um aspecto da ansiedade, né? Tu fica, sim, tu tem que fazer mais ansioso, né? Durante a vida. Claro. Nas mulheres isso é uma preocupação grande. Mas normalmente esse ganho de peso ele é muito menos prejudicial à saúde do que o próprio cigarro. Claro. Então, e é muito mais controlável, vamos dizer assim, esses sintomas que envolvem a questão do aumento de ganho de peso são muito mais controláveis que o próprio uso do cigarro. Então, não é desculpa. Não é. Tá, e aí as pessoas, por exemplo, têm esse interesse, que estão vendo, que querem participar, né? Que querem parar, que querem participar dessa nova terapia, dessa meditação. O teu instituto ele tem essa... Não, o instituto não tem ainda nenhuma atividade clínica, só de formação de terapeutas, né? A gente está formando, a gente está começando, está crescendo. Então tem formação de terapeutas em terapia cognitivo-comportamental. Então para os profissionais que estão nos assistindo, né? Eu estou trabalhando privadamente com esse grupo com um grupo de tabagismo, né? E o contato é no meu contato pessoal. Mas eu queria ainda ampliar essa questão. Mas eu só estou já querendo saber os contatos. Depois tu me diz, então. Numa conversa com o Ramon, a gente estava falando sobre a questão da saúde pública. Sim, que é uma questão de saúde pública. Que é uma questão importantíssima. Então, a técnica de mindfulness, ela está sendo aplicada em saúde pública. Inclusive, a pessoa que tem uma maior experiência na aplicação no tabagismo, que é a doutora Isabel Vaz, com quem eu também aprendi sobre isso, né? O trabalho dela de pesquisa é no SUS. Pois eu vi, tem grupos no SUS, né? Com grupos em UBSs, né, em pacientes da rede pública, né, de atendimento, porque é uma técnica que ela é extremamente assim, barata e muito fácil, né, de ser aplicada Às vezes a gente pensa, mas será que uma pessoa lá, né, que tem poucos conhecimentos, pouca informação, etc., pouca cultura, vai aderir ao mindfulness? Ao contrário. É bom estar desmistificando, é mais bom isso. fácil, às vezes, quem tem resistências intelectuais. Até porque o nome, né, vem, o nome americano, vem aquela coisa toda, é caro. Não, inclusive a rede pública, aqui de Pelotas, ela já tem. Não, Pelotas não conheço ninguém que até porque está recém chegando, né? Mas pode ter certeza que vai chegar. Na Inglaterra, por exemplo, já foi adotada, já está sendo adotada não só para tabagismo, mas para outras tantas funções. Vi dermato, cheguei a dar uma olhada que tem dermatologia também, pele, tem várias coisas. Dor crônica, né? Dor crônica, hipertensão. Né? Não, mas tomara que aqui em Pelotas comece, até porque tu estás trazendo para cá, né? E que essa formação mesmo dos profissionais, que esses profissionais também sejam espalhados para toda a população, né? É bom lembrar que a Secretaria de Saúde faz um trabalho. Sim, tem um trabalho. Tem um trabalho. Inclusive de fornecimento de medicamentos e acompanhamento. É um trabalho muito bom. Tem um programa do INCA, inclusive, de treinamento de pessoas para aplicar isso na rede pública, e onde tem uma pessoa treinada é fornecido medicamento. Né? Isso Não, é bom informar, né? Exato. Mas a gente já fez, a gente postos de saúde, os postos já trazem. Só que não com mindfulness. Claro, essa não com a técnica por uma nova alternativa, né? Uma nova terapia. São cartilhas, né? Que utiliza cartilhas de 4 sessões. Existe um programa desenvolvido pelo INCA, Instituto Nacional do Câncer, que são 4 sessões de grupo e alguns segmentos que fazem que tem até tem manuaizinhos assim já impressos, né? Porque os pacientes essa programa do INCA utiliza vários elementos da terapia cognitivo-comportamental. Por exemplo, trabalhar crenças positivas em relação ao cigarro. O cigarro é meu companheiro, sem o cigarro eu não vou poder levar a vida, é o meu único prazer na vida. Quer dizer, são crenças que os fumantes têm, que levam a cristalizar eles, né? A prendê-los no vício. Isso, o programa do INCA tem um recurso para trabalhar, como também comportamentais, como monitoramento de situações de risco, etc. E também incrementado, vamos dizer assim, incentivado
o uso de exercícios físicos, claro, né? E a percepção da melhora de saúde. Isso é muito importante para a pessoa que está parando com uma substância. A percepção da melhora, né, da qualidade de vida. Do respirar melhor. A pessoa sente, conta isso. Conta. Pois é, o senhor tem essa... Conta, tenho claramente essa ideia. Tem. Que aí, tô melhor, meu corpo está melhor. Diminui a tosse, tem mais fôlego, se sente melhor. Nem dizendo o que é, mas é com a vitória que a pessoa está tendo. Também, né? Psicologicamente. E em relação quando tem essa recaída, ele volta de novo a fazer essas 8 sessões? No caso de um paciente que depois de realizado o tratamento recai, bom, aí a gente tem que ver por que recaiu. Em geral, no tratamento da dependência química em geral, o paciente que recai é porque houve alguma falha por parte do paciente, ou que ele não entendeu ou ele não seguiu fazendo o que ele tinha que fazer para a manutenção de abstinência. Né? E aí, então, a gente tem que ver o que aconteceu e reforçar aquele ponto. Reforçar aquele ponto. Por que ele recaiu. É importante nessa nova intervenção justamente porque trabalha junto com essa questão da fissura, né, do momento presente e entender para justamente não recair, né? Fazer remanejamento. E mesmo que o paciente recaia durante o tratamento, também serve, vamos dizer assim, é uma aprendizagem que a gente aproveita. Então, claro. o espírito da prevenção de recaída é te ajudar ao máximo. Né? A gente não chega e diz, pô, mas tu é um idiota que tu recaiu, não se massacra o ego de ninguém, né? Ao contrário, né? Porque isso até a gente sabe que favorece o sujeito continuar a recaída, né? Então a gente procura reforçar aqueles elementos da personalidade dele que vão levá-lo a sair de uma dependência nociva. E no caso, nessa nova meditação, terapia, é a pessoa, ela mesma que fuma, que tem que ir. Tipo assim, não adianta, eu vou te levar e tu vai ir. Ou pode ser acompanhar. Fica aquela coisa do parar, eu quero parar. De repente, não quero, mas vamos lá, eu vou lá ver com a fulana. Um dos pontos mais polêmicos assim, da abordagem do uso de substâncias atualmente é esse. É a da abordagem compulsória. Né? Tem aquela experiência em São Paulo, lá da Cracolândia, né, que por um lado funcionou, por outro lado foi um desastre, né? Mas o que a gente sabe por pesquisa, por evidência de pesquisa do NIDA, né, é que o tratamento compulsório ele pode ser eficaz, entendeu? Então, para algumas pessoas elas jamais vão procurar e elas têm que ser levadas compulsoriamente. Isso para drogas em geral, né? Por exemplo, no caso do crack, que é uma droga grave. Né? Agora, pensar que um sujeito, por exemplo, um fumante, tenha que ser obrigado a se tratar, provavelmente é uma pessoa que já tem lesões importantes ou que já tem uma doença desenvolvida importante. Né? Vai servir a motivação inicial. Olha, mas tu o vai melhor, morrer desse jeito. O melhor sempre é a gente saber. Para isso a gente tem que ter também treinamento, mas saber trabalhar a motivação do sujeito. Isso né? é muito interessante. E captar a colaboração dele com ele mesmo. Né? Essa seria a diferença também. Mas eventualmente, eu nunca vi ninguém internar um fumante para tratar, mas dá vontade às vezes. Né? Ver o sujeito se consumindo. Né? Não, e eu acho interessante, e eu acredito que é interessante porque tu és um ex-fumante, né? Então... eu não precisei. Não, mas ninguém melhor até do que tu, né, que fumavas, de ter modificado, de ter essa experiência para passar, né? Tipo, tu nunca passou por isso. Assim, te falei na questão do meu filho, que a minha mulher na época tinha engravidado, né? Mas teve uma outra coisa que também me ajudou muito, que até hoje eu me lembro, que é um gráfico que um cardiologista projetou numa jornada, mostrando que o ex-fumante, rápida e com o passar do tempo, voltava à curva normal de risco para doenças cardiocirculatórias. Eu achei bárbaro aquele gráfico, eu digo assim, então eu tenho chance. Então vale a pena, claro. Vale a pena parar e já, porque quanto mais cedo eu parar, mais rápido eu volto para a curva normal. Eu tenho até, já que tu falou que a gente já está indo para o intervalo,
Para o intervalo, não, para o final. Eu tenho inclusive aqui que após 20 minutos a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal. Após 2 horas não há mais nicotina circulando no sangue. Tenho anotado, nós já estamos terminando, que após 8 horas o nível de oxigênio no sangue se normaliza. Após 12 a 24 horas os pulmões já funcionam melhor. Após 2 dias o olfato já percebe melhor os cheiros e o paladar já degusta melhor a comida. Após 3 semanas a respiração se torna mais fácil e a circulação melhora. Após 1 ano o risco de morte por infarto do miocárdio é reduzido à metade. Após 10 anos o risco de sofrer infarto será igual às pessoas que nunca fumaram. É isso? É isso. Então eu queria o teu contato. Não sei se tu podes passar para a gente terminar. Posso. Eu vou dar o meu celular. Tá, e depois a gente... 5208. 9... Ó, que maravilha. Ó. A gente tá ao vivo mesmo aqui, ó. Cai caneta, cai tudo. 9163 5208. Então, 9163 5208 é o telefone do Alfredo Lullier, psiquiatra, pesquisador. E a gente agradece imensamente a presença de vocês, que estão há anos, né, trabalhando com essa... E o Alfredo está trabalhando com uma menina que está iniciando, mas que bom que a gente tem sangue novo, pessoas que pensam, né, mas olha que no outro. Que a Marília é como eu, ela não aparenta, mas ela não. Então é genética, está todo mundo muito bem aqui, né? Olha, genética, é o não fumar, é o não beber loucamente, né? Então a gente agradece muito a presença de vocês, agradece a vocês que ficaram aí do outro lado, e o nosso próximo encontro ao vivo é quinta-feira que vem. Até lá!